E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Python. Hoje eu vou ensinar como usar o método k-means de fazer clusterização e também como descobrir o número ideal do k, que é o número de agrupamentos, tá? Eu não vou explicar como funciona o método k-means, ele tá no vídeo que eu vou deixar na descrição, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, tá legal? Então tá, gente, primeiro vamos importar aqui as bibliotecas que a gente precisa. A gente vai usar o pandas aqui, porque eu vou usar um data frame. Eu vou usar o matplotlib. Então, matplotlib.pyplot.splt. Eu vou importar apenas o k-means aqui dessa biblioteca, sklearn, from sklearn.cluster, import em maiúsculo aqui, k-means. E eu vou importar a biblioteca random, que dessa vez eu não vou inventar os números não, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deixa ele rodar aqui, meu computador acabou de ligar. Aí já deixa seu like aí, gente, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Bom, eu vou fazer aqui um exemplo básico em duas dimensões com x e y, tá? Então, eu vou iniciar uma lista vazia x, e aí eu vou criar, acho que 50 pontos, tá? Então, for i in range 50, tá? Então, eu vou adicionar 50 números aleatórios aqui, né? Então, eu defino um n, que vai ser biblioteca random, e aí range int, então eu vou criar um inteiro aleatório entre 1 e 100, tá? E aí eu dou um append aqui nesse n. E aí no final, só para a gente ver, eu dou um print no x, tá? Então criou aqui, né, totalmente aleatório, legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa para criar o próximo, só que y, né? Então um y aqui, append no y. E não precisa nem dar o print, né, gente? Mas eu estou criando aqui para vocês verem, né? Tá legal. Então, agora eu vou criar um data frame com isso. Tá legal? Então, df igual a pd.dataframe. E aí eu vou abrir um dicionário aqui. Eu vou falar que a minha coluna que eu vou chamar de x, você pode chamar, se quiser, banana, tanto faz. Né? Vou chamar de y aqui para ficar mais simples no exemplo. E y. E vamos ver a cara dele. Tá super simples, tá? São 50 pontos, basicamente, né? Totalmente aleatório. Se você não gostar, você pode ficar refazendo a lista lá, tá? E aí vamos plotar isso daqui para ver. E é legal que eu não tenho ideia do que vai ser isso daqui, né? E aí vou mostrar por que eu estou plotando isso daqui. Caramba. Então, tá, então eu estou usando o meu x e o meu y, né? E o tipo do gráfico, ele vai ser scatter, o gráfico de dispersão. E tá aqui o nosso gráfico, tá? Fica difícil, com bastante ponto, identificar a quantidade ideal de clusters que você vai fazer. Eu não sei se de repente 2, talvez 3 aqui, tem um aqui, né? E eu vou mostrar como descobrir isso daí, tá legal, gente? Bom, aí eu vou iniciar o método k-means de verdade. Aqui deu uns warnings que eu não gostei, então eu vou tirar. Então eu vou dar um import na biblioteca warnings. E eu vou fazer o seguinte, warnings.filter warnings. E aí eu dou aqui um ignore para ignorar os warnings, tá? Isso é muito legal, mas é que eu sei o erro que está dando, porque às vezes você quer ver o erro para tentar modificar alguma coisa no seu código, né? Agora vamos para o k-means, tá? Então, que é a ideia aqui? A ideia é a gente aplicar o k-means para k igual a 1 e calcular um erro. Depois para k igual a 2 calcular um erro e assim por diante. E plotar isso daqui. E a gente vai usar o método do cotovelo
para tentar descobrir o número ideal de clusters, tá? O método cotovelo eu achei bem interessante, é bem intuitivo. Quando aparecer o gráfico, vocês vão entender o que é esse tal do cotovelo, tá? Então, por exemplo, para k igual a 1, vamos supor que tem um ponto aqui. Ele vai pegar cada ponto do centroide, que só tem um centroide nesse caso, né, do grupo, e vai subtrair e levar ao quadrado, para o caso da subtração da negativa, e aí ele vai somar com essa distância entre todo mundo e vai dar um erro, uma soma do erro ao quadrado. Então eu chamei de SSE, de Sum of Squared Error, a soma do erro ao quadrado. Então eu armazeno numa lista vazia a soma do erro ao quadrado. E aí eu vou pegar um intervalo de k, chamado de kRange, que vai ser, aqui tem que ser um range, gente, o k não pode ser 0, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, de 1 a 11, então vai variar de 1 até 10, tá? Então, vou fazer um for aqui, k in range, kRange. Eu armazeno a variável só para poder mudar aqui, ao invés de ter que ficar alterando aqui toda hora, tá? Mas se você quiser pôr direto aqui dentro, pode pôr também, tá? Então, eu vou aqui agora armazenar numa variável, eu chamei de km, de kmins aqui, e aí eu vou começar a aplicar o método kmins, que bem básico, n clusters, que é o mais importante, o número de clusters. Isso aqui vai ser igual a k. E a hora que eu terminar eu mostro para vocês, opa, o que isso está fazendo. Agora eu vou dar um km aqui, fit, isso é super importante, do df, tá? E aí, caramba, de novo isso. E aí o SSE, ele vai receber um append aqui. E aí você vai usar a função inertia underline. O que isso aqui está fazendo, gente? Deixa eu separar aqui. Então, você cria uma lista vazia da soma do erro ao quadrado, escolhe uma quantidade para o k. Eu recomendo você testar aí uns 10, pelo menos, sempre iniciando em 1. A 1, obviamente, que não vai dar o número ideal de clusters, mas é legal para a gente ver no gráfico, tá? E aí você faz um for aqui, onde vai variar esse k de 1 até menos 1 desse valor aqui. E aí você aplica o kmins para cada k. Então ele vai aplicar o kmins para k igual a 1, 2 até 10. E aí ele vai treinar o fit aqui, aí você vai colocar o seu data frame. Vamos supor que no meu data frame tem aqui uma coluna chamada nome. E aí a hora que você der esse comando, ele não vai aceitar, ele vai dar erro, porque ele vai pegar todo mundo que está ali, tá? Então você pode, por exemplo, vamos supor que tem uma coluna nome aqui, tá? Então você pode pegar aqui, dar um ponto, drop, né? Columns igual, né? E aqui você vai colocar, por exemplo, quem que você não quer que entre aqui, se tiver mais alguém aqui, tipo, de repente tem um sexo aqui, e aí você vai tirando, tá? Não se preocupe, porque ele não vai alterar o seu data frame, você está dando um drop momentâneo, tá legal? Então, só uma dica aí. Opa, ficou um a mais aqui. Então, isso aqui é o código para você treinar o seu kmins e adicionar aqui no SSE. Então, vou rodar. Opa, cadê? O que deu aqui? Deu um erro de sintaxe aqui. Eu digitei alguma errada. Ah, não. Não tem esse range aqui. Tá? Então já treinou. Caso você queira ver, não vai adiantar muita coisa ver essa soma do erro ao quadrado. Ela começou em 73.900 e terminou em 4.000. 4.000 parece muito, né? Mas não é não, tá? Agora você vai plotar isso daqui, tá? Mas antes a gente precisa... Bom, eu vou só para ficar bonitinho, PLT. Eu vou dar um label aqui, né? XLabel. Eu vou chamar de o eixo X de K. E um PLT no YLabel, eu vou chamar de soma do erro ao quadrado. E aí, vamos plotar isso daqui então, para vocês entenderem a regra do cotovelo. Espero que isso aqui dê um cotovelo bem bonitinho. Então, no meu... o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou plotar no eixo X o kRange, que vai variar de 1 até 10.
né? E no eixo Y eu vou pôr a soma do erro ao quadrado. Olha aqui, gente. Tá vendo? Não, o cotovelo aqui, ele aparece no K igual a 4. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ou talvez no K igual a 3. Tá? Eu não gostei muito desse. Eu vou refazer isso. Eu vou... Só para ver se muda alguma coisa aqui. Até preciso refazer esse aqui. O gráfico eu não tenho necessidade de plotar. E eu vou rodar de novo. Ó, esse aqui ficou melhor, tá? Ó, tá claro aqui pra mim. Tenta imaginar isso como um braço, tá? E o cotovelo aparece aqui em K igual a 4. Então eu vou plotar pra gente ver como fica esse. Você consegue ver que tem 4 clusters aqui? Não sei, eu não consigo ver muito bem não. Então a gente vai fazer. Por que é ideal você fazer isso daqui? Porque, poxa, é difícil você definir com muitos pontos a olho nu o número ideal de clusters. E ainda, se você tiver mais do que 2 dimensões, você não vai conseguir determinar isso daqui plotando. Em 3 dimensões você até plota, só que você não vai conseguir interpretar. Em 4 ou mais dimensões você não vai conseguir plotar. Então como que você vai determinar o número ideal de clusters? Então através do método do cotovelo, tá? Então você calcula os erros e aí você plota ele. E aí você procura aqui o cotovelo. Toma cuidado que quando você aumenta muito as dimensões, você cai na maldição da dimensionalidade, que é quando você faz isso daqui e não consegue fazer o erro. Por exemplo, ó, eu estava tentando fazer aqui um K-means para 36 dimensões. E olha o que acontece aqui, ó. O negócio vira uma curva. Por mais que você tenha um pontozinho aqui, isso aqui não determina um cotovelo, tá? Então, o K-means e qualquer outro método de clusterização, eles não vão funcionar à medida que você aumenta demais as dimensões. Tá? Então, com poucas dimensões ele até funciona. Umas 10 já é suficiente para zoar tudo, tá bom? Beleza, então descobrimos a quantidade ideal de clusters. Então a gente sabe que o K nosso, nesse caso aqui, vai ser 4. Então o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou fazer o K-means de verdade agora, tá? Então você pode chamar aqui de qualquer coisa, chamei de KM. Então eu vou aplicar o K-means, onde... Agora eu sei o N clusters igual a 4. Tem um detalhe, tem mais parâmetros para você pôr aqui. Tá? Por exemplo, você pode... Só que eu não vou entrar em detalhes. Init, que é a maneira como inicia, esse daqui é o padrão. Tá? Então, inicia aleatoriamente o ponto, número de clusters igual a 4. N... E aí você pode brincar com esses valores aqui. Eu estou pondo os padrões aqui. Então o número de inicializações que ele vai fazer. Max iter, que é o máximo de iterações que ele vai ficar tentando para determinar o seu erro aqui, tá? Ou para treinar o algoritmo. Max iter igual a 300, são os valores base aqui. E random state igual a 42, se eu não me engano, isso daqui é um número para definir esse random aqui, tá? Mas eu não pesquisei em detalhes ainda, porque para mim n clusters igual a 4 é mais do que suficiente, tá? Então tá, você vai rodar isso, aí você vai dar o fit, né? km.fit no que... Igual eu fiz no outro ali, tá? Km, só que agora com n clusters definido como 4. E aí ele vai dar aqui algumas informações pra gente, ok. Bom, agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Ponto labels underline. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Opa, peraí. Não, não é isso aqui não. Ah, tá, eu tenho que usar aqui o que eu armazenei. É KM. KM labels, olha aqui. Aqui ele definiu os clusters, tá? Então, ele numerou aqui, ó, o cluster número 1, número 0, número 2, número 3, porque eu pedi 4. Então, ele definiu todo mundo aqui, tá? E agora, como é que eu faço para plotar isso daqui e ver os clusters bem bonitinho? Eu posso chamar aqui uma coluna, criar uma coluna df clusters. Ela vai ser o km.labels. Tá? Que agora sim a gente vai conseguir toList. Então a gente vai pegar essa
A gente vai criar uma lista desse KM Labels e vai adicionar aqui na coluna cluster que a gente está criando. E aí apareceu aqui, então você consegue ver cada ponto a que cluster pertence, tá? Agora, a última parte eu vou plotar, então eu vou criar aqui uma variável call, né, que eu vou pegar o df cluster e vou mapear isso daqui, tá? Então, vamos criar um dicionário aqui. Como eu tenho 4, vai depender da quantidade que você tem, né? Se eu tenho 4, então eu inicio em 0. Eu vou chamar o 0 de blue. 1, sei lá, pode ser red. O 2 pode ser green. Eu gosto de usar essas cores aqui. E o 3 pode ser black, tá? Beleza, e agora é só plotar isso daqui. Então, eu vou fazer um diferente aqui que vai aparecer mais bonitinho, vai ficar maior as bolinhas. plt.scatter. E aí, eu vou pôr um df.x e um df.y. E a cor depende de qual. E aí, está aqui, ó, está plotado, gente. Olha aqui, que bonitinho, tá? Então, aqui não foi plotado o centroid, tá, de cada cluster, mas aqui está cada cluster separadinho, tá? Então, olha que coisa bonita. Vamos, só para a gente variar um pouquinho, ver que isso aqui é legal. Você pode ficar brincando aqui e variando esse número, né, para criar algumas outras coisas. Eu acho os gráficos sempre muito difíceis de interpretar a quantidade de cluster quando você tem muitos caras, tá? Então faz aqui, não precisa rodar esse SSE, só para tentar determinar. Aqui, ó, deu 4 de novo, então a gente pode rodar isso daqui de novo. Armazenar ele. Vamos colocar tudo de novo aqui. Aí, ó, mudou de novo, tá? Então ele consegue separar pra gente os clusters, muito legal, gente. Então isso daí, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, deixa seu like e até a próxima.